Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre história da enfermagem. E dentro dessa primeira etapa, né, quando a gente fala de história da enfermagem, a gente sempre foca na palavra cuidar, né? Porque é basicamente aonde tudo começa, né? Então, a gente tem essa noção de que a palavra cuidar, né, que vem do latim, e ela sempre foca para atentar, prestar atenção, fazer, realizar com atenção, com cuidado, se preocupar com quem está sendo atendido, quem é o foco do nosso cuidado, se interessar por quem é o foco do nosso cuidado, ter responsabilidade, saber administrar, tratar, olhar, tratar da saúde, do bem-estar, tomar conta. Então, basicamente, quando você pensa nessa palavra cuidar, você visualiza todo esse processo envolvido no mínimo básico do atendimento de enfermagem. Então, todos esses processos, cuidar, olhar com cuidado, ter responsabilidade, administrar, tudo isso está dentro do cuidar prestado pela enfermagem, né? Então, como a gente pode observar, tem vários significados diferentes dentro dessa palavra e todos eles vão nos direcionar para as ações desenvolvidas pelo atendimento de enfermagem, tá? Então, o profissional de enfermagem, ele precisa sempre estar focado em todos os processos envolvidos nessa palavra cuidar, né? Então, a gente tem alguns processos iniciais, né? A gente teve a Guerra da Crimeia, que foi Inglaterra, França, Turquia, que declararam guerra à Rússia. Então, Florence foi enviada para cuidar do exército inglês, né? Então, ela foi enviada para a guerra para poder dar esse atendimento do cuidar para esses soldados que estavam sendo feridos na guerra, né? Então, ela foi a precursora de toda a noção que a gente tem atualmente sobre a enfermagem, né? Então, a gente costuma dizer que ela foi a precursora da enfermagem moderna no mundo, tá? A Florence Nightingale. Então, quando a gente fala de história da enfermagem, a gente não consegue fazer nenhuma ação sem mencionar o nome dela, tá? Então, ela tem uma importância muito grande no cenário que foi desenvolvido na enfermagem, tá? Então, ela nasceu em 12 de maio de 1820. Ela era de uma família rica da sociedade inglesa. Ela foi educada por uma governanta e pelo pai dela. Então, ela dominava várias línguas, grego, latim e várias outras. Apesar de ser do período vitoriano, no qual a mulher centrava os seus esforços na família e na casa, ela estudou artes, matemática, filosofia, história, política, economia. Então, ela teve uma educação muito superior às mulheres da sua época, tá? Ela se caracterizava como uma mulher extremamente inteligente, perspicaz, de pensamento crítico, sensível, sonhadora, perfeccionista. Ela tinha uma tendência grande à introspecção, tá? Tinha fortes crenças espiritualistas que regravam toda a sua vida. E ela tinha uma imagem de Deus como um ser absoluto que lhe chamava para o serviço a favor do sofrimento e dificuldade dos seres humanos. Então, essa atitude ela foi muito reforçada pelo unitarismo, tá? Que é um dos ramos do protestantismo, falar devagar para não falar errado, e uma corrente de pensamento teológico que afirma a unidade absoluta de Deus. Então, ela tinha
toda essa sensibilidade nesse prestar atendimento, tá? Então, ela, convencida da sua vocação pelo cuidado, por cuidar do doente, ela teve uma responsabilidade muito marcante. A sua personalidade fez com que ela enfrentasse os diversos obstáculos, tá? Referentes à sua participação, que teve nessa época, tinha uma reforma social, política e sanitária, né? Situações de calamidades sanitárias. Então, ela viajou por diversos países e, no resultado das suas viagens e das suas experiências, ela publicou 2 livros, tá? Um deles foi em 1858, que foi Notas sobre Hospitais, e o outro em 59, Notas sobre Enfermagem. Mas também teve vários artigos relativos à saúde pública, teve artigos sobre a Índia e as suas condições sanitárias em relação ao exército. Ela teve vários artigos, tá? Então, entre as atividades desenvolvidas na sua participação na guerra, teve decisivas participações em relação à organização do trabalho e à dedicação do cuidado aos soldados feridos, tá? E essas ações possibilitaram uma diminuição da mortalidade desses soldados, que era em torno de 40%, para 2%. Tá? Então, uma redução absurda. E tal feito lhe rendeu um conhecimento nacional e oficial que possibilitou continuar servindo a administração inglesa, como consultora da Organização Hospitalar de Guerra, e em 1860 foi inaugurada a primeira escola de formação de enfermeiras, tá? Então, nesse momento, nasceu a enfermagem moderna, tendo o ensino sistematizado, realizado por enfermeiras e organizado principalmente dentro do espaço institucional do hospital. Naquele momento, o Hospital St. Thomas teve uma propagação do modelo denominado enfermagem nightingaliana, e para outros países, chegando, por exemplo, ao Brasil em 1920, com um modelo já influenciado pelo norte-americano. Antes de prosseguirmos, nós vamos fazer alguns parênteses, tá? Para poder apresentar melhor essa mulher tão importante para a enfermagem e a sua relevância no que a gente conhece como enfermagem atualmente, tá? Então, a gente teve também 2 outras personalidades muito importantes, e uma delas que a gente não pode deixar de falar é Ana Justina Ferreira Neri, que a gente conhece mais como Ana Neri. Então, a Guerra do Paraguai, que ocorreu no período de 1864 a 1879, quando o governo imperial brasileiro, que unido à Argentina e Uruguai combateram o então ditador Francisco Solano Lopes, com a intenção de ampliar o território paraguaio, tá? Invadiu e conquistou o Mato Grosso. Como obteve sucesso nessa primeira empreitada, então decidiu invadir o Rio Grande do Sul. Só que para isso precisou invadir Corrientes, província da Argentina. Assim, decididos a não permitir o avanço desse ditador, em 1865, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, esses 3 países juntos, lutaram para derrotar o Paraguai, que foi vencido na Batalha Naval de Riachuelo e também na luta de Uruguaiana. Assim, da mesma forma que aconteceu na Guerra da Crimeia, muitos soldados perderam a vida, tá? Argentina e Uruguai sofreram muitas perdas, aproximadamente 50% das tropas durante essa guerra. E foi nesse período, nesse cenário, que surgiu a figura da Ana Neri, tá? Ela prestou serviço aos soldados feridos como voluntária, tá?
Ana Nery, ela nasceu em Cachoeira de Paraguaçu, no estado da Bahia. Ela era viúva de um capitão de fragata, tá? Ela enviou uma carta ao presidente da província da Bahia, oferecendo seus serviços voluntários nos cuidados aos soldados, tá? Seus filhos, Pedro, Antônio, Justiniano, e os seus irmãos Manuel e Joaquim, todos foram oficiais do exército e foram convocados, para a Guerra do Paraguai, tá? Então, o seu pedido foi aceito. Ela partiu em 1865 para atuar como auxiliar do Corpo de Saúde do Exército. No caminho para o campo de batalha, no Rio Grande do Sul, ela recebeu orientações com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo sobre os cuidados hospitalares. Ela atuou nos hospitais de Corrientes, Salto, Maitá, Curupaiti e Assunção, local onde ela montou uma enfermaria fixa e trabalhou até o fim da guerra. Ela retornou ao Brasil em 1870, quando foi condecorada com as medalhas de prata, humanitária e da campanha. Como reconhecimento pelos serviços prestados, ela recebeu do imperador uma pensão vitalícia com a qual educou 4 órfãos trazidos do Paraguai. Ana Nery faleceu em 20 de maio de 1880, no Rio de Janeiro, com 66 anos. E com mais de uma das várias homenagens recebidas, teve seu nome colocado na primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão do Brasil, que foi inaugurada em 1923, como Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde, que em 1926 passa a ser denominada como Escola de Enfermeiras Dona Ana Nery. Tá? Então, vamos compreender um pouquinho a evolução histórica da enfermagem como profissão no Brasil. Tá? Antes de 1890, o exercício da enfermagem no Brasil era praticado com base na solidariedade humana e no misticismo, tá? No senso comum e também nas crendices. As ações de saúde, inicialmente, estavam vinculadas aos rituais místicos realizados nas próprias tribos pelos pajés, feiticeiros e as práticas domésticas desenvolvidas pelas mulheres índias para o cuidado das crianças, velhos e enfermos, tá? Com a chegada do colonizador europeu, dos negros africanos, foram trazidas mudanças no cenário nológico brasileiro, tendo assim várias epidemias, bem como extinção dos nativos pela presença da tuberculose, da febre amarela, varíola, lepra, malária e doenças venéreas, tá? Havia naquela época uma escassez de profissionais que colaborou para a proliferação do curanderismo. A base da medicina brasileira deu-se por meio dos conhecimentos empíricos que eram trazidos por navegantes, colonos, missionários da medicina popular portuguesa. O ensino médico no Brasil só ocorreu com a chegada do príncipe regente. Assim, a primeira forma de assistência aos doentes após a colonização ocorre por meio dos jesuítas, que aqui vieram com a missão de doutrinar pela fé cristã a população local. Então, são edificadas enfermarias nas proximidades dos colégios, conventos, tá? Que foram fundados pelos jesuítas, onde a assistência era prestada pelos religiosos e, posteriormente, por voluntários e escravos que passaram a executar essas atividades nas Santas Casas de Misericórdia, tá? Então, fundadas a partir de 1543, era onde eram atendidos de forma precária os pobres e os soldados, tá? Por essa época, a prática da enfermagem era doméstica e empírica, mais instintiva do que técnica, atendendo prioritariamente a fins lucrativos de seus executores, que na maioria eram do sexo masculino.
As doenças infecciosas e contagiosas trazidas pelos europeus e escravos africanos tornaram-se um problema econômico e social, tendo em vista que se propagaram rápida e progressivamente, tomando grandes proporções nos principais núcleos urbanos. E progressivamente, dessa forma, os países que comercializavam para o Brasil advertem em relação às epidemias e endemias que ameaçavam as tripulações dos navios e a população local, tá? Como uma tentativa de conter essas doenças que ameaçavam a expansão comercial brasileira, o governo assume a assistência à saúde com a criação de serviços públicos, tendo maior vigilância e controle dos portos, estabelecendo períodos de quarentena, tá? Então, após esse período, a gente teve o início do desenvolvimento profissional da enfermagem, tá? Em 1904, ocorreu a Reforma Oswaldo Cruz. Em 1920, uma nova reforma de Carlos Chagas, tá? E a partir dessas mudanças, a gente teve em 1931 o decreto 20.109, que exibia um perfil da enfermagem brasileira, tá? E os critérios a serem seguidos. Então, era preciso um nível de escolaridade mais apurado para exercer, né? E, a partir daí, o ato de cuidar remetia, então, a determinados pré-requisitos: idoneidade moral, devoção, desprendimento, submissão à capacidade de gestão do espaço hospitalar, tal como uma casa. Esses requisitos mostravam uma reação a uma história anterior que ligava a prática do cuidado à imagem da mulher, negativa para os padrões morais da época. Assim, o resgate da natureza feminina pura era primordial para garantir um espaço profissional e a saída dessa mulher de casa. Então, nesse período, a enfermagem profissionalizada se caracterizou, quase que não sai, como uma extensão do trabalho doméstico. O contexto de discriminação social e política sobre a mulher repercutiu enfaticamente sobre a profissão, ao mesmo tempo em que era controlada em suas atitudes e movimentos para infidáveis códigos e normas institucionais eticamente reforçados através de sistemas sistemáticos, de treinamento e avaliações. Na enfermagem, o feminino e seus estereótipos ativam diversas imagens que parecem interferir na vocação, associadas assim ao trabalho da mulher enfermeira, estereótipos como imagem sagrada da mulher, dona de casa, mãe de família, remetendo os cuidados prestados pelas enfermeiras, tá? Assim, sob essa pluralidade de imagem e sob a égide do feminino que nasce a profissão, buscando-se uma purificação no momento da aceitação de novos candidatos nos cursos, tendo-se urgência em garantir prestígio social para a enfermagem. Afastando a lembrança de que socialmente as tarefas do cuidado cabiam aos negros analfabetos e visitadores sem nenhum reforço escolar, sem nenhuma formação escolar, tá? Percebe-se que o desenvolvimento da enfermagem como profissão foi pautado por conceitos, mitos e preconceitos, o que nos remete a uma atuação caritativa, envolta muitas vezes até hoje pelo preconceito de que exercer a enfermagem significa apenas fazer o bem, sem nada esperar em troca ou ainda com um tom caricativo,
ou para alcançar a pureza da alma. Então, toda essa visão que a gente tem em relação à enfermagem, ela é pautada em todos esses primórdios da enfermagem, tá? Hoje em dia a gente sabe que o profissional da enfermagem, ele precisa ter um nível alto de conhecimento para poder exercer de forma coerente e com excelência todas as ações da enfermagem. Precisa estar em constante aperfeiçoamento para poder acompanhar todos os processos e todas as mudanças que a gente tem dentro da área da saúde. Então, atualmente, a gente já tem uma visão totalmente diferenciada do que é atuar dentro da área da saúde, né? A gente brinca que dentro da área da saúde a gente sabe o dia que a gente vai começar a estudar, que é o dia que a gente se matricula no curso, mas a gente não sabe o dia que a gente vai parar de estudar, porque a área da saúde ela está em constante renovação, em constante adaptação, em constante aprimoramento, tá? Os profissionais, a profissionalização da enfermagem, vai falar rápido demais, acaba não saindo. Então, quando a gente revê a história da profissionalização da enfermagem, a gente observa que o seu desenvolvimento ocorreu basicamente em 3 fases, tá? Então, a gente teve a primeira fase, que foi a sua organização sob o controle de ordens religiosas. A segunda fase, que foi pelo desenvolvimento educacional e institucional das práticas de saúde pública. E a terceira fase, que ocorreu no processo de profissionalização, que se deu pelo mesmo motivo na Europa, ou seja, os médicos que iam estudar na Europa, quando voltavam, traziam consigo os conceitos de pasteurização, de asepsia, além de ideias lascais de serviços de enfermagem, tá? Então, os médicos brasileiros sentiam necessidade de contar com doces auxiliares para os seus princípios e regras fossem aceitos sem consternação. Então, a forma de passar o que o médico precisava passar para os doentes precisava de uma forma dócil de ser passada, né? E foi aí que a enfermagem entrou, tá? Então, diversos cursos preparatórios surgiram no país, onde o ensino de enfermagem foi resultado de um processo político que demandava pessoas com treinamento e características adequadas para cuidar dos enfermos mentais, tá? Então, no período anterior a 1890, não havia ainda a institucionalização do ensino de enfermagem, tá? Foi considerado o período pré-profissional, passando ao período profissional após 1890, com a criação oficial da primeira escola para preparar enfermeiros. Desde que a enfermagem foi inserida no sistema universitário em 1937, quando a Escola de Enfermeiras Ana Nery foi integrada a uma universidade, que era denominada na época Universidade do Brasil, a mais antiga do país, avanços foram galgados no sentido de transformar a realidade até então vivenciada pela categoria, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Na nossa próxima parte nós vamos falar sobre divisão de serviço de enfermagem, tá? O surgimento da categoria profissional da enfermagem. Até um próximo encontro.